Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Hoje eu trouxe um poema para todos os que estamos enlutados pela perda de pessoas queridas e que não conseguimos acreditar que a pessoa que nós amamos simplesmente desapareceu das nossas vidas. O título desse poema é Eu Não Posso Crer. Vamos conhecê-lo. Eu não posso crer que o pó desta terra é tudo que resta à vida que esvai, que a eternidade é pura quimera que a mente moderna não aceita mais. Eu não posso crer que os meus que se foram são pó decomposto, que nada restou, que o amor que carrego, a saudade que sofro, é dor sem consolo, pois tudo acabou. Eu não posso crer que os seus sentimentos, seus sonhos, projetos, seus gostos, enfim, morreram qual chama da vela ao vento, reflexos de um corpo que chegou ao fim. É que esta minha alma que chora calada se põe a sorrir quando está a sentir o sopro, o carinho que leve me abraça, o suave sussurro que diz: estou aqui. Por isso eu espero o feliz reencontro, por isso a firmeza em asseverar que aqueles que partem da terra amando, na vida no além, nunca deixam de amar. Muito obrigada. Muito bem, Sâmia, que lindo. O que a gente pode dizer a mais, Sâmia, para esclarecer o pessoal que está nos acompanhando? A certeza na imortalidade e mais a certeza na vida espiritual, conforme nos detalham os espíritos iluminados através da doutrina espírita, eles são essenciais para que a nossa mente seja alimentada com essa ideia, com essa certeza de que a vida é para sempre e que os nossos queridos continuam vivendo plenamente do lado de lá. Porque a nossa consciência, onde a verdade está plantada por Deus, lá não existe essa lei. A lei de que a gente só vive alguns anos no corpo material, de que não existe espírito nem mundo espiritual. Essa lei não existe. Então, se nós negamos a eternidade da alma, nós vamos contradizer a nossa própria consciência e nós entramos no estado de desespero, de loop. Porque a gente diz, não dá para acreditar, não dá para acreditar, não é possível que fulano sumiu, desapareceu para a gente, para sempre virou pó. E a gente não consegue acreditar porque não é verdade. Nós não temos acesso a isso nas verdades que foram plantadas por Deus dentro de nós. E por isso que quando nós acessamos a ideia da imortalidade, isso faz tanto sentido. A certeza da imortalidade racional, plena, nos leva a uma saudade sem desespero, nos traz uma saudade com esperança, porque nós passamos a sentir os nossos queridos como estando vivos, apesar de longe por enquanto, e alimentamos a certeza do reencontro e de que o amor continua para sempre. Mas eu queria, Rubens, ler um bilhetinho bem pequeno que foi praticamente a única coisa, uma das poucas coisas que encontraram que foi escrita por Gabi, como Kardec chamava a esposa, Amélie Gabrielle Boudet. E talvez ela tenha sido a primeira pessoa, por conta da doutrina que ela estava descobrindo junto com o marido, que passou a ter essa certeza de que o amor é para sempre. Ela diz no recadinho que ela mandou para Kardec: vá, meu amigo, cumpra a sua missão. Estarei aqui velando por nossos interesses e pela nossa, olha, nossa obra com a mesma dedicação de sempre. Se o mundo nos separar por um momento, a eternidade nos reunirá para sempre. O amor que nos une não é da terra, é do céu. Obrigada. Gracinha. E aí, Jorge? Rebentou, né? Seu microfone. Esse poema é novo? Do ano passado. Não é tão novo, mas muito bonito, muito bonito. Muito bonito. E ele é exatamente a construção
daquilo que é a essência do pensamento espírita. Eu não posso crer nisso, porque sei que o amor vai existir para sempre. E tem uma pegada meio portuguesa, um uso de uns gerúndios ali diferentes nesse poema, umas construções ali de gerúndio português, e no final tem um verso muito típico da poesia portuguesa, que são as antíteses, né? Aqueles que partem da terra amando na vida do além, nunca deixam de amar. Então, é a terra e o além, e o amando e amar. Muito legal, muito bonito. E acho que isso é a essência do consolo que a doutrina espírita pode nos oferecer, porque, como a Sâmia mesmo estava destacando, é difícil que nós consigamos imaginar que algo que era tão vivo, tão extraordinário, simplesmente desapareceu. É impressionante nós imaginarmos que a biologia, que é a ciência que estuda a vida, não consegue definir o que é vida. A ciência que estuda a vida, se você perguntar para o biólogo o que é a vida, ele não sabe dizer, porque ninguém consegue explicar o que era. Nós tivemos um grande jesuíta do Brasil chamado Padre Antônio Vieira, e ele tinha uma frase boa que dizia assim: queres saber o que é a alma? Observa o corpo sem ela. Então, se você olhar o corpo sem ela, aí você vai saber o que é a alma. Então, como que pode algo que tinha vida, que tinha tudo isso, simplesmente desapareceu? Nós nem sabemos o que é a vida, como é que dizemos que ela acabou? Nós nem sabemos o que é a vida. E agora, com essas experiências que a gente está vivendo de quase morte, cada vez mais a humanidade se enche dessa certeza, desse processo. Eu vou aproveitar e fazer um comentário que sai um pouquinho do poema, mas eu quero deixar isso logo para todos. Eu estive conversando com o Alexander Moreira sobre a questão das experiências de quase morte. Eu disse para ele: me fala, como é que está isso? Como é que a academia está vendo isso? Ele disse: eles não estão conseguindo lidar com esse problema. Eles já entenderam que o materialismo não é capaz de explicar, e já está tranquilo isso. Eu visitei 20 universidades brasileiras levando as informações, e em nenhuma delas eu encontrei deboche, risinho, crítica, nada. Encontrei cientistas realmente interessados em entender e querer compreender o fenômeno e dizendo, realmente, o paradigma que temos não explica esses fenômenos. Então, nós estamos na fronteira de um novo momento na humanidade, em que essa questão que é apresentada no poema, que diz: eu sei que aquele que aparentemente morreu vai viver para sempre, porque aqueles que amaram aqui continuarão amando no além, isso cada vez mais se tornará mais presente na nossa sociedade, porque nós vamos nos encharcar cada vez mais da certeza de que a vida continua, não por um aspecto religioso, mas por uma convicção científica que vai mudar o paradigma que a ciência possui.